até a tristeza ela salta de alegria. Se a tristeza chegou aqui nessa noite, aleluia, ela já começa a saber que ela vai sair daqui pulando, saltando de alegria. Porque se chegou alguém aqui doente, pode sair curado, sabe? Vai depender da sua fé. Aleluia. Se chegou alguém aqui com um problema difícil, aleluia, nesta noite Deus, Ele tem a solução para cada um de nós. Eu me alegro por estar aqui. Fazer missões é um compromisso nosso, é uma ordem de Jesus. Quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho está sendo pregado. Eu louvo a Deus que Ele me chamou ainda bem jovem, bem adolescente. Ele me deu esse privilégio, Ele me concedeu essa oportunidade. Ali naquela cidade de Coari, as zonas rurais, os municípios, para todos os lugares onde tinha uma congregação, mesmo sem ter congregação, o pastor Gessé já enviava a gente. Vai para a congregação, para a comunidade tal, dirige culto, canta com os irmãos, louva a Deus, faz alguma coisa para Jesus. E a gente ia. Hoje, aquela pessoa que sempre andava comigo, está debilitada, está com 94 anos, já só esperando Jesus chamar ela. Mas quando você chega lá com ela, você sai alegre dali, porque aquela mulher é um vaso nas mãos de Deus. Eu não sei se tu lembra ou tu conhece a Francisca Gomes. Pois é, ela está ainda fazendo a obra na cidade de Coari. Aí nós temos algumas fotos. Essa congregação, ela fica lá no município de Coari. E nesse momento aí nós estávamos inaugurando essa congregação, onde exatamente o meu filho é dirigente do COPEA, de Jefitá. Ele assume essa congregação. E aí essa congregação de carro, nem sonhar, nem pensar em carro. Como é que é o acesso aí? O acesso lá é canoa. E atravessando o rio de noite, aleluia, enfrentando o lanceiro. E muitas vezes a gente chega do outro lado já até molhado, com a chuva que cai. E assim mesmo, a gente atravessa e vai para lá. Os irmãos que moram próximo vêm e a gente adora o nome do Senhor. Começou ali uma congregação bem pequenininha. Hoje nós temos um grupo de irmãos ali glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Esse é o meu e o seu dever. Não medindo. Olha, aí nós estamos em outra congregação também, que é no município de Coari, zona rural. Aquele rapaz que está ali com o microfone na mão é o Jefitá, é o meu filho. A outra que está do lado é a esposa dele. E ali estou eu. Nós estamos louvando a Deus pelas maravilhas que Ele tem operado. Um trabalho também que começou do nada. Aleluia! E Jesus salvou pessoas ali. Irmãos, se vocês andassem, se já fosse por onde eu já passei, aleluia, vocês voltariam com mais vontade de fazer a obra de Deus. Porque olha aí, ó, isso aí eu estou atravessando de um canto para o outro, porque nós vamos fazer missões. Aleluia! E o canto que tinha para mim era sentado aí mais para trás meus irmãos da zona rural. Agora sim, né? Agora aqui já estou no meu barco, olha aí. Missionário, um barco que Jesus nos concedeu, como já contei para vocês aqui. Eu poderia ter desistido desse barco, mas o Senhor falou comigo. Quando eu disse, Senhor, não dá mais. Eu parei por aqui. O Senhor chegou e disse, eu entro nessa causa. Eu sou o dono da prata, lá abaixo, eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, eu tenho nas minhas mãos para dar aos meus filhos, aleluia. E hoje eu posso andar, hoje eu posso chegar, sair do barco, sair da lancha e entrar nesse barco e assumir esse camarote aí que Jesus preparou para mim descansar no meu corpo físico, aleluia. Nós andamos nesse barco com 100 e tal pessoas fazendo a obra de Deus, subindo e
descendo, aleluia, onde não tinha mais nem lugar, Douglas, para a rede. Nesse corredor aí era cheio de rede. Essa frente aí na proa era rede atrás aqui, era rede por cima, uma por baixo, meu Deus do céu. E a gente viajando a noite toda, irmão, tá entendendo? E não é só a gente grande não, as crianças também, criança de colo, criança de peito, aleluia. Eles quando vão, eu fico admirado quando eu vou fazer missões na zona rural, aleluia. Porque a gente vai de um jeito e volta de outro, a gente volta com mais alegria, com mais vontade. E principalmente quando a gente chega onde tem alguém doente, que ele diz assim, ou ela diz assim, olha, nós estamos com alguém enfermo ali, vocês podem ir lá orar? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão os demônios. Aleluia, falarão novas línguas. E tem mais, se beber coisa mortífera, não morre não, porque Jesus está no controle. Aleluia. Aleluia. Ô glória. É assim que Jesus faz. Se você tem algo que está nas mãos de Deus, quem sabe, na casa, vamos dizer, e você quer desistir, nessa noite o Senhor te diz que a tempestade vai passar. A tempestade está passando, aleluia. E você vai chegar do outro lado, você vai conseguir, você vai obter. Aqui nós estávamos, sabe onde que nós estávamos? Aqui na Vila Fernandes. Vila Fernandes. Vila Fernandes, quando eu era jovem, bem adolescente, um alfredo. Eu não sei se a Rosa lembra do meu alfredo. Não foi mais do teu tempo, né? Foi do meu tempo. Eu não sou velha não, tá, gente? Mas eu tenho algumas coisas já. Era o nosso presidente de mocidade. E eu lembro que nós fomos uma vez dirigir culto nessa comunidade. Ela é uma das mais antigas da zona rural lá de Guari, o município de Guari. E eu lá era meio bravo, e não gostava de evangelho não, mas a gente ia e pregava. Nessa Vila Fernandes, existia uma árvore bem grande, samumeira, não sei se alguém conhece o que é samumeira. É uma árvore bem grande. E aquela árvore representava ali a resistência para ninguém entrar com o Evangelho. Mas nós entramos lá com o Evangelho, pregando a palavra, cantando, visitando, e um dia Deus me mostrou aquela árvore caindo. Do nada aquela árvore tombou e caiu. Aí o Senhor disse, agora a porta está aberta, o Evangelho vai entrar. Hoje eu tenho uma congregação lá de alvenaria, aleluia. Muitos crentes glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se o Senhor te mandou lá para o deserto, vai. Se Ele te arrancar dessa cadeira aí, você vai, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se lá para o deserto Ele te mandar, tu vai ter coragem de deixar o teu ar-condicionado, a tua cama fofinha, a tua casa bonitinha, para ir em busca de uma alma. Será que tu vai? Você pode dizer, Senhor, esse aqui, Ele pode contar contigo. Se você vai, faz um sinal aí, dá um sinal aí, aplauso, aplauso. Quem é que está disposto aí? Dá um aplauso para Ele. Ele conta contigo. Ele conta contigo. Se Ele te mandar, vai. Vai que Ele é contigo. Ele fecha a boca do leão. Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Aqui já mudou. Aqui eu não estou mais aqui no Amazonas. Esse aqui eu estou no Rio Grande do Sul. Uma congregação onde o Fábio, alguém conhece o Fábio por aqui, né? Cooperava lá. E sempre, todo ano eu vou. E lá eu estava pregando nessa congregação, onde tinha alguém enfermo por lá. Depois eu ouvi a história. Jesus fez a obra. Porque o Jesus de lá é o Jesus daqui. Aleluia! Não tem outro Jesus não, é só um. Ele é único. Ele está no Rio Grande do Sul, está no Paraguai, está na Argentina, está aqui no Amazonas. Aleluia! Ele está lá na zona rural, onde muitos irmãos estão saindo, se iluminando com uma lamparina, com uma lanterna, focando para ler a palavra, porque não tem a luz que nós estamos tendo aqui. Aqui nós estamos no Camará. Esse pastor aqui, ó, cabecinha branca, olha daí, olha daí, olha a cabecinha do Daí, como tá branco, né?
Aí ele diz assim, poxa, a senhora me viu bem pequenininho. E cadê seus cabelos brancos? Eu digo, estão aqui, porque Jesus não deixa. Jesus passou uma tinta pretinha e deixa ela cair. Não pinto não, tá? É natural. Olha o dele lá. Mas esse homem aí, você não imagina o galardão quando ele chegar no céu. Esse homem, ele vai. Ele nunca estudou. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Eu não sei como é que ele está no meio dos pastores, não sei, é milagre. Porque tem que ter faculdade, né? Tem que ter um monte de coisa. E ele está lá. Já pensaram de tirar ele devido a essa situação de ele não ter estudado, não ter diploma, isso, aquilo, outro. Eu digo, deixa de tirar. Pode tirar, o homem quer te tirar, deixa de te tirar, meu irmão. Vai ganhar alma, vai ser voluntário, vai pregar a palavra, aleluia, a tempo e a fora de tempo. Abre a boca e fala que Jesus salva. Não é somente com uma credenciais que você vai entrar no céu, não. A melhor credenciais é a chamada dele, você e ele, aleluia. E ele ficou alegre, ele disse, meu Deus, se ele não me aceitar mais, eu vou ficar pregando para um canto e para o outro. Vai, meu irmão, Jesus vai contigo, mas não tirar. Está ele, ó. Aí está ele. Aqui também, eu estou no Rio Grande do Sul. Uma das congregações, são várias congregações que a gente passa. Lá é o seguinte, irmãos. Lá no Rio Grande do Sul já tem essa experiência. Já aconteceu de a gente passar 4 cultos só num dia. 4 cultos só num dia. No derradeiro culto, eu achava que eu ia ficar tranquila. Me levaram para uma congregação. Quando eu cheguei lá, com minha surpresa, o missionário que me pregou a senhora. Nós já estávamos no 4º culto. Para a glória do nome do Senhor. Eu disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se os irmãos estão achando que é eu, não é eu, és tu na minha vida. E Deus fez a obra naquele lugar. Aleluia! Aquela congregação tinha bastante gente. E Jesus fez a obra. Fez um milagre. Então, irmãos, muitas vezes um culto na semana, você não quer vir, é verdade? Estou cansada. Trabalhei. Mas lá no trabalho tem que marcar o ponto. Se não chegar naquela hora exata, você vai ter um desconto no seu salário. E para vir para a igreja, muitas vezes a gente se acha cansado. Eu não vou hoje não, eu trabalhei, estou cansado. Agora imagina o irmão que está lá na zona rural. Ele trabalha o dia todinho na lavoura, plantando maniva, para dali fazer se levantar uma roça e fazer farinha para vender, para inverter na obra de Deus, plantando banana. E quando é de noite, o irmão está na igreja. Os irmãos estão na igreja. Aí eu pergunto, onde está aquele povo barulhento? Será que está só na zona rural? Está aqui também nesta noite, aleluia. Está aqui também nesta noite, aleluia. E eles vão com alegria. Nesse lugar que eu estou aqui, eu tinha ido para um lugar por nome Fora do Caçador, onde fica muito distante da cidade, lá em Sobradinho, onde o Fábio era pastor. Nós fomos pela parte da manhã, dirigimos culto naquela congregação, voltamos dirigindo culto lá na casa do prefeito, voltamos dirigindo outro culto. Quando deu de noite, nós estávamos numa congregação por nome Arroz Aula. Nome lá, cada nome que você fica pensando. E dessa oportunidade que nós fomos nessa congregação, lá na Fora do Caçador, o Fábio não morava no Rio Grande do Sul, mas ele já andou em lugares que nem o pastor de lá nunca foi. Eu falei para ele, pastor, nós fomos num lugar por nome Fora do Caçador. Lá eu pude ver um rapaz, isso eu nunca vou esquecer, um rapaz que tocava na igreja, assumia o grupo de louvor. Ele tinha uma cruz bem pesada para carregar, não sei se ainda está carregando. Ele tinha 2 irmãos deficientes, 2. E para onde ele ia, levava aqueles irmãos, não tinha que deixar. A mãe abandonou, ficou o pai, ele e os meninos doentes. Depois o pai resolveu abandonar também. Aí ele disse, eu não vou abandonar meus irmãos. E ele assumiu aquela responsabilidade. Ele pegava aqueles 2 meninos deficientes, já rapaz, estava no carro e chegava
colocava na cadeira ali, sentava, tudo deficiente, não falava. E ele passava a direção a tocar e a cantar. E aquilo me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Agora imagine a congregação que nós somos. Quando chovia, molhava mais dentro do que fora. Toda cheia de goteiras. Mas o que eu vi ali, a resistência daquele povo, a vontade de adorar a Deus. Eu vou falar. E o Senhor tem nos presenteado uma cidade. O Senhor tem nos presenteado nos Procoma. O Senhor tem nos presenteado carros. Ô glória! É bênção! Glorifique a Deus que é bênção! O Senhor tem providenciado saúde. Nós temos voz. Nós falamos. Nós andamos. E aqueles meninos não tinham voz, nem falam, nem ouvem, mas estão lá. O irmão está cantando, eles estão olhando ali. Aleluia! Eu nunca esqueço da Rutinha. A Rutinha mora no meu coração. Aquela mulher não fala, aquela mulher não ouve, mas aquela mulher chega na frente do grupo e ela adora a Deus com seus braços balançando. Aleluia! Adorando a Deus. E você tem braços perfeitos. Você tem boca, você tem voz. Mas quando chega na hora de fazer missões, você não vai. Chega na hora que você é convidado para você vir cantar, você não vem. Olha aí o grupo de crianças, o grupo de mulheres. Isso aí está escuro porque não tem tanta luz. Interior também. Isso é lá no Canaã. Só que está pela parte de trás. O púlpito não está aí. Só está a igreja. Agora pense numa igreja no interior. Espia aí se tem muitas cadeiras vazias. Espia aí. Isso é um culto. Tem culto, Douglas, que a gente às vezes começa no horário certo, termina 10, 11 horas, porque não tem condição de acabar o culto. É a glória de Deus, é o poder de Deus. O pastor está pregando, a igreja está adorando, aleluia. Jesus está batizando, Jesus está salvando, Jesus está libertando. Deus está salvando a zona rural. E Ele quer salvar toda essa cidade também. Aí está. Essa congregação, aonde começou com 3 pessoas. Nazaré deu Gil, Edson, não conheceu ele, e mais um outro irmão por nome Arão. Eles eram 3 pessoas. Aceitaram a Jesus com 17 anos, ouvida transmundial. Um irmão que fazia missões, que mandou isso Rocha, lembra? Ele está aqui em Manaus, entre a vida e a morte. Bem doentinho, bem debilitado. Primeiro missionário que eu tive a honra de andar com ele muitas vezes. Em uma viagem na zona rural, o motor começou a vazar óleo. O carro, quando começa a vazar óleo, você sabe que está em perigo, né? Aí a máquina lá começou a vazar óleo. E nós estávamos dentro de um lago Vale Grande, para dentro. Que se der um banzeiro, se der um vento, você vai morrer. Porque o lago realmente, ele é bravo. E nós estávamos em uma viagem. E de repente começou a sair óleo da máquina. E ele chegou lá, colocou a mão e orou. Estancou na hora. O mecânico Jesus desceu ali, aleluia. Porque a obra dele, quando ele manda, quando ele diz vai, ele já está lá te esperando, aleluia. Quando ele diz vai, eu estou contigo, abre porta onde não tem porta, eu sou Deus. Nessa congregação aí, quando começou com esses 3 irmãos, meu esposo, eu não conhecia ele. Quando ele chegou na cidade de Guarani, ele trouxe a notícia para o pastor e disse: pastor, nós temos uma congregação com tantas pessoas e tem tantos membros que querem se batizar e nós queremos nos alinhar, nós queremos nos organizar e nós não sabemos por onde ir. Aí o pastor Jessé chamou o Francisco Antunes e disse: chama alguém para ir contigo lá. Vamos lá. Isso acima, nós estávamos em Guarani, né? Antigamente
o Canaã não era ali, era mais em cima um pouquinho. Aí então ela disse, foi orar e só vinha na mente dela Edneuza. E ela dizia, mas meu Deus, ela não vai querer ir. E ela disse, pastor, eu só tenho na mente Edneuza, só vem ela. Eles estão conversando com ela, chame ela. Aí ela me chamou. Eu disse, para onde é, Dom Francisco? Ela disse, eu não sei, é pro alto ou para PA? Nós ia passar 2 dias para chegar lá, na época, por causa da força da máquina, né? Aí ela disse, não, vai passar 2 dias para chegar lá, e os irmãos estão pedindo alguém para ir lá, e o pastor me mandou, e ele disse que eu não é para ir sozinha não, para mim arranjar uma pessoa bem comigo. E só dá tu. Eu disse, eu vou pensar. E eu fiquei pensando, e ela ficou se aborrecendo, esperando a minha resposta. Um dia ela é bem baixinha. Um dia ela chegou comigo do lado, e disse assim para mim, Edneuza, se tu vai, tu vai. Se tu não vai, tu diz que não vai, porque eu vou. Olha, irmão, a coragem daquela mulher. Eu vou. Aí aquilo me doeu dentro de mim. Eu disse, não, porque eu vou com a senhora sim. Aí ela voltou, deu respostas pro pastor. Olha o resultado agora. Aquela congregação começou com 3 irmãos, 3 jovens. Eles começaram, sabe como fazer missões? Nas casas. Eles iam, pegavam um violão, cantavam, outro lia a palavra, chegavam naquelas casas, oravam e as pessoas aceitavam Jesus. Eles iam para outra família, a família interior na época, muito filho, né? Muita gente. Quem tinha 5 filhos era decepção, era de 10, era de 12, era assim na família, né? Aleluia. Chegavam nas casas e as pessoas aceitando Jesus, uma congregação já, uma família com 10 filhos já é uma congregação, né? E era isso, essa é a história, a realidade é essa, aleluia. Agora não, agora todo mundo tá lá estudando mais, né? Mas no começo foi assim. E hoje nós vemos o resultado aí, ó. A congregação está nesse nível aí. Quando faz uma festa, meu Deus, o que aconteceu? Depois que eu fui para essa obra missionária, meu esposo estava lá. Eu organizei tudo e o pastor no final da semana foi buscar nós. Eu coloquei ele como presidente de mocidade, coloquei dirigente, secretário, tesoureiro, porteiro. Quando o pastor chegou, nós estávamos tudo organizado, eu ajudei até na pintura da casa, que estava voltando, né? Eu sempre gostei de fazer um pouco de cada e ajudei em tudo. Então ele me observou e disse, isso daí dá para ser minha esposa. E ele foi orar e pediu do Senhor, até que eu casei com ele. Eu ressuscitei o desejo do coração dele. Mas não foi muito fácil não, sabe? Eu jamais, quando eu fui para lá, a Douglas, eu disse, nunca mais eu volto aqui. Sabe por quê, irmãos? Era um tubo de dia, carapanã de noite. O tubo que ficava preto nas paredes. Carapanã, você não podia comer sossegado não, sabe? Tinha casos, eu conheci casos de irmãos, de pessoas, que era tanta carapanã, que eles tinham que comer debaixo do mosquiteiro de noite, porque não dava para comer fora. O Denis, lá do Rio Grande do Sul, ele foi, sabe onde? Lá pro perto de mim. Aí lá era tanta mituca, que eles nunca mais voltam aqui. Ele saiu de lá escaldado, com nada ferrado de mituca. Aí eu fui disse essa palavra. Eu disse, eu nunca mais. Quando passou 2 anos, eu estava lá nessa comunidade. Casei, aí o Senhor usou essa profeta e disse para mim assim, ó. Agora tu darás a mão ao matrimônio, vou eu te levar para aquele lugar que eu jamais queria ir, que era muita carapanã, muita mituca. Vou eu te levar para aquele lugar, porque eu preciso de ti lá. O olho de inveja vai te seguir, mas eu vou te abençoar e tu vai ser próspero. O Douglas conhece a nossa história. Aleluia. Casei e fui para lá. Sofri bastante. Mas, está aí o resultado. Se o valor de uma alma, o dinheiro, a prata do mundo inteiro não paga, imagine aí, irmãos. Valeu a pena eu pegar canoas, embarcar com as irmãs e atravessar o rio e fazer visita. Círculo de oração era assim. Quando as irmãs não vinham, eu era dirigente na época, eu passei 25 anos lá, foi 25 anos de direção, círculo de oração. Quando as irmãs não vinham, a gente se reunia, pegava a nossa canoa, cada qual pegava seu rabeta
e a gente ia para a casa daquela irmã. Lá nós chegava, cantava, orava, chorava com ela, abraçava ela, dizia que ela era importante, que ela estava fazendo falta. No outro sábado ela estava lá servindo a Deus. Aleluia! É assim que Jesus quer que você faça, meu irmão. Muitas vezes tem algo ao nosso lado chorando, gemendo, com fardo pesado de dor. E você está aqui tranquila, né? Bem, sabendo que o céu nos espera. Resultado, que depois de tudo isso, quando a gente começamos a Deus nos honrou com o comércio, ele tinha vontade de criar gado, ele criou bastante, nós tivemos bastante gado. Quando chegava tempo de festa, não sei se o Deus ainda participou, a gente matava de 2 cabeças de gado, só para dar comida para o povo, só para dar comida, tudo de graça. A recompensa lá no céu, aleluia. Ele já está lá. E eu ainda estou caminhando aqui. Ô glória! Mas eu vou chegar lá. Então, irmãos, isso é o quê? Fazer missões. Se você não vai, você ora. Se você não quer orar, contribua. Mas faça missões. Missões está no coração de Deus. E hoje eu trago isso aqui para vocês. Para nós. Para mim, eu preciso fazer mais. Eu preciso me interessar mais. Ainda há lugares que você e eu não fomos, mas Deus tem enviado outras pessoas lá. Esse pastor que eu mostrei para vocês aí, ele tem entrado em cada lugar. Lá no Maniá, está vindo agora nesse mês de julho, um pastor que já pregou aqui. Ele sabia que ia fazer missões aqui. Ele aprendeu muito com nós, pastor Laurinho. Ele está vindo, eu estava até falando para você, se tiver um domingo que ele esteja aqui em Manaus, que a gente esteja aqui, eu vou escolher para cá. É lá do sul, Santa Catarina, uma cidade do nome de Chapecó. Aleluia. Esse pastor, ele e o pastor Isaías, nós fazendo missões com esse Adaildo aí, que eu mostrei para vocês, a gente fica lá no Guarabira para atravessar para o Laranjal. É um lago perigoso, é um lago muito largo mesmo, é de horas atravessando, e nós tivemos que enfrentar vários temporais. Em canoa grande, com rabetinho na popa, toda furada, toda destiorada. A gente não sabia, quando um parava de tirar, o outro tinha que tirar. Com a cuia, jogando água. E nós sentados ali, orando, pedindo misericórdia, o banzeiro, indo lá e indo cá. E a gente dizendo, Jesus, se a gente correr aqui, a gente vai embora para o céu, é a hora. Laranjal está precisando de uma congregação, nós vamos para lá, Jesus. E para a glória de Deus, a gente conseguiu fazer várias travessias dessas. De noite, com crianças, canoão grande, forrava o grão, montava, e as crianças voltavam tudo dormindo, e a gente tinha feita. Eu estava morrendo por isso. Eu não olhava nem para frente, irmãos. Eu não ficava sentada assim, não. Eu sentava de costa, orando aqui e percebendo. De noite, no escuro, só com uma lanterninha focando, para ver se a gente ia chegar no lugar certo, porque a gente tinha que chegar num lugar e entrar num varador. Não era só chegar, pôr e encostar, não. Nós tínhamos que atravessar o lago, acertar a boca do varador, para andar pelo meio do mato, no meio das árvores, desviando-os, até chegar do outro lado, onde estavam as casas, para poder a gente dormir. Quantas vezes esse daí não chegou uma hora da madrugada? Todo molhado, com a chuva caía, mas ele dizia, eu estou alegre porque tantas almas aceitaram Jesus. Hoje o Maniá, ele não pode mais dizer que ele nunca ouviu, porque lá o evangelho já foi pregado. Eu passei o tempão lá nesse Maniá. Meu esposo era vivo, nós fizemos uma casa lá. Eu fui até afetada de malária em 2012. Eu tinha a primeira viagem para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Chapecó. O pastor comprou minha passagem e deu a notícia que eu ia. Ele foi orar pedindo ao pastor Adaildo. Jesus, eu quero o Adaildo aqui do Amazonas, para ele vir me apresentar o Amazonas, falar sobre missões. E ele começou a orar e colocar o nome do pastor Adaildo. O Senhor falou com ele, disse, Adaildo não. Minha serva é Edneuza. Aí ele disse, a Edneuza, pastor? Sim. Então ele ligou para mim e disse, tenho convicção, porque Deus falou comigo que é a senhora mesmo. Não se preocupe, nós vamos comprar suas passagens e dia 31 de maio a senhora vai estar aqui, pregando a palavra.
E nós fomos ali. Foi eu e o meu filho Jeftar, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deus fez uma obra maravilhosa naquele lugar. E desde esse tempo, eu nunca mais deixei de ir. Todo ano eu vou, todo ano eu vou. Aleluia. Esse ano eu pedi oração aqui, eu fui, não passei um mês. Mas foi um mês puxado. Eu passava 3 dias no campo, passava uma semana no outro, passava 3 ali. Onde mais eu demorei foi lá em São Luís Gonzaga, porque lá mora Elisane e meu genro, né? E o meu neto. Eu passei 8 dias ali. Mas era só dormir em casa. De manhã já tinha rádio, tinha que ir para a rádio, pregar. Depois, 3 horas já tinha 5 de oração. Aí já ligava para o pastor. Presidente, sim. E ele dizia, não, a missionária, ela está lá nos cuidados do pastor Fábio, mas ela está agendada. Não, pastor, mas deixa uma folga para nós também. Quando ela não estiver agendada, deixa ela vir para cá. Então é assim, irmãos, que a gente faz missões. Eu preocupada em pregar, o pastor disse, eu quero um testemunho. Eu quero que você fale o que é fazer missão no Amazonas. Fazer missão no Amazonas é bom, precisa ter coragem, ser chamado, separado, preparado e pronto. Se for para morrer, vai morrer, afogado, vai, mas vai para o céu. Porque eu caí na água. Já falei isso aqui. Eu caí na água, fazendo missões. Não sei se está todo mundo aqui. Eu fui passar de um portoló para popa, para tomar um banho. Um índio sentou bem aqui, mandado por Deus, e eu só dei 2 passadas, por fora, andando por fora, no balaú, no verdugo do motor. Aí eu escapei e caí. Quando eu caí, a água deu na costa dele. Ele olhou para trás, eu vinha lá atrás do motor, lá nadando atrás do motor seguindo, no meio dos solimões. Aleluia! Mas quando o Senhor, Ele manda, Ele cuida. Eu penso assim, como que aquele índio sentou ali, foi Deus que mandou ele sentar ali. E ele não falava a nossa língua, ele chegou lá na frente e fez o linguajar dele, aí entenderam que ele estava mostrando para trás alguma coisa, aí olharam. Quando olharam, me viram, eu vinha lá atrás, andando atrás. Eu pego esse barco, aleluia, porque Jesus está comigo, eu não vou morrer. Eu pego ele, eu não vou desistir, aleluia. Se eu tivesse desistido, quando eu mergulhei, que eu boiei, se eu tivesse desmaiado, eu tinha mudado, mas Jesus me deu graça. E todos diziam, Ednelson, tu não vinha nadando não, tu não vinha nadando não, tu vinha andando dentro da água. Oh, glória! Aleluia! Quantos estão precisando ouvir? E muitas vezes chega a tempestade. E eu vou trazer, já estamos com as horas bem avançadas, né, irmãos? Mas eu vou ler aqui uma palavra para a gente já encerrar, né? E aqui diz assim, ó. Eu também quero dar uma notícia para vocês. Quando eu estive aqui foi mês de outubro, né? Lembra daquela moça que veio comigo? As 2? Pois é. Veio a Ana, que ela me chama de mãe, e eu considero ela como filha. E veio a outra pessoa que morava com ela, que mora com ela, e veio o esposo dela, né? Ronaldo. Veio a Ana, a Eliana, e eu e a irmã Raimundinha. Hoje, eu estava lá em casa, ontem à noite, fui para o aniversário, quando eu fui surpreendido pelo telefone. Ela ligando para mim dizendo que o Ronaldo tinha se enforcado e tinha morrido. Eu não queria nem acreditar. Mas eu retornei a ligação para ela e disse, mãe, eu estou sem chão. Ronaldo se enforcou e está morto. Já invadiu de polícia aqui. A senhora não imagina o barulho que já aconteceu aqui dentro. A polícia invadiu, vieram, a ambulância, e a vizinhança entrou aqui e o Ronaldo se matou. Eu digo, meu Deus do céu. Ele estava sentado bem aí depois da irmã de azul. Estava ele, a mulher dele e a mãe. Hoje, eu saí daqui e eu vou para o velório. Está sendo velado lá na congregação do Ipiranga, lá no ramal. Tem um brasileirinho que é para cá e tem um Ipiranga que é para cá. É no Ipiranga. Então, irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele está procurando uma brecha. E se ele achar essa brecha, ele não perde tempo. Então, aquele rapaz se enforcou, foi a óbito.
está sendo velado, eu creio que agora já chegou o corpo, né? Então a leitura que eu tenho é aqui em Marcos, livro de Marcos, o capítulo 4, e o verso 35, que diz assim, pode ficar sentado aí. Naquele dia, sendo de tarde, disse-lhe Jesus, passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, amolece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe dizia, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Aí fica uma pergunta e nós sabemos. Nós podemos responder, é Jesus de Nazaré. Ele repreende o mar, o vento, e o vento lhe obedece. Aleluia! E nessa caminhada que nós estamos caminhando, a nossa vida, ela é comparada com um barco, a nossa viagem. Quantas vezes encontramos no meio do caminho tanta fúria do vento, tanta dificuldade, que a gente pensa até em parar, não é verdade? A gente pensa até em desanimar. Aleluia! Mas nesse barco está alguém que manda no vento, manda no céu, manda na terra, manda em mim, manda em você. E ele está aqui nessa noite, aleluia! O vento pode estar soprando, mas ele vai se levantar ao meu e ao teu respeito. E ele vai dar uma ordem e o vento vai obedecer. Se você crê, tome posse da sua vitória. Porque ele nos chamou não para sermos derrotados, mas para sermos mais que vencedores. Aleluia! A grande tempestade sobre o mar da vida é tão grande, meu Senhor, e como posso navegar sem teu amor, né, irmãos? É grande o mar, mas quem fez o mar é maior do que ele, é Jesus de Nazaré. Um grande perigo, as ondas altas. Eu sei o que é isso, irmãos. Enfrentar a banzeira, pegar a tempestade. Nós estávamos há 2 anos atrás descendo para essa comunidade Colônia Camará, e de repente nós pegamos uma tempestade logo no meio de Solimões, paramos o barco, depois parou, o vento cessou e nós continuamos a viajar, chegamos na comunidade. De tarde se levantou uma fúria, umas ondas tão grandes, irmão, tão grandes. Uma Raimundinha estava lá. O meu barco é esse aí que vocês viram, ele não é tão pequeno. Aleluia! As ondas, elas eram tão altas, que a gente olhava assim, parecia que tinha assim um funil no meio do rio, aquelas ondas, aquela fúria. A gente olhava assim, irmão Douglas. Daí a gente olhava, o Jefté subiu e funcionou o barco e ficou lá na direção, o barco funcionando para que a água não jogasse, não alagasse, não virasse. Entramos num garapé bem pequeno, mas a polpa ficou lá de fora porque o barco é grande, o garapé era pequeno, e ele ficou lá no comando. E eu entrei naquele camarote ali, aí uma Raimundinha saiu, quando ela olhou, que ela viu a fúria daquele vento, aí o Senhor disse para ela assim, ordena, que é demônios. São ordens diabólicas que está aí fazendo essa tempestade. Eu entrei no meu camarote e comecei a clamar e pedir ao Senhor misericórdia. As ondas eram tão altas que você não tinha ideia. A gente olhava para a terra, pastor, as árvores de açaí, elas só faltavam encostar para aqui no chão. Com a fúria daquele vento, eu disse, isso não é normal. Isso não é normal, Jesus. Tu és maior do que esse
se acalmem. E ela levantou e ordenou e o vento parou. Quando parou o vento, nós fomos olhar o barco, o bote de alumínio estava lá em terra. Estava lá em terra. As ondas eram altas. E aqui diz que era tão grande. As ondas eram tão altas. Aleluia. E essas ondas, elas continuam altas, querendo destruir a nossa fé. Mas Jesus está no barco. Ele está no teu barco, aleluia. Chamou ele é o principal do teu barco, aleluia. Oh glória! Se ele está no teu barco, nada vai acontecer. Aleluia. Eles estavam de quê? Os discípulos estavam com medo de morrer afogado. Tem uma irmã lá no Rio Grande do Sul que ela diz assim: irmão, tu tem muita coragem. Eu tenho tanto medo de água, irmão, que eu não piso nem em água. Quando eu vejo água, eu me apavoro. Então a senhora nunca vai para o Amazonas, não. Porque senão a senhora vai morrer só de medo. Porque lá só a gente sai da cidade, a gente pega um barco, já é na água. A gente sai do outro barco, já vai para outro barco. Coisa mais difícil você andar por caminho em terra, né? É mais difícil. Então não vai lá não, irmã. Ela disse: irmã, eu não sei se eu teria coragem de ir. É melhor você não ficar com medo em terra seca. Aleluia. Porque lá é para quem não tem tanto medo. Eles tinham medo de morrer afogado. Depois da grande incredulidade dos discípulos, eles temiam afundar juntamente com o barco. Porque se o barco afundasse, eles iriam afundar também. Eles iriam morrer. Nós temos experiência ali, Douglas, ali no Tapel, não sei se tu lembra de uma vez, Rose, que naufragou um barco que não acharam nada. Nada. Ninguém, nada, nem um barco. Sabe o que aconteceu? Morreu todo mundo. Então os discípulos tinham medo. Estavam com medo porque as ondas eram tão altas. Eles disseram: se o barco afundar, nós vamos morrer. Aleluia. Eles, nesse momento, eles não exerceram a sua fé. Eles tiveram muito medo. Aleluia. Juntamente eles iam morrer. Depois o que aconteceu? Um grande Salvador. Ele repreendeu o vento. O que aconteceu? Houve uma grande admiração. Houve uma grande bonança. Aleluia. Quando ele disse: vento e mar, te aquieta. Oh, glória. O vento tem ouvido? Mar tem ouvido? Eu tive a oportunidade de ir no mar agora. Eu fui na beira do mar, sabe? Dessa viagem. Deus abençoou um casal, uma cidade com o nome Parobé, o nome da cidade. Eles têm uma casa próxima ao mar. E eles levaram para nós conhecer o mar. Então eu pude ver as ondas do mar. Eu pude ouvir o bramido do mar. Eles vêm naquele som, né? Que aquilo ali, eu creio que eles estão as ondas estão adorando a Deus no linguajar delas, né? Ela vem naquele barulho que faz aí, pô. A outra vem na mesma situação. Aquilo ali é um grande coral, aleluia. Eles estão adorando a Deus, oh glória. As águas estão adorando a Deus, os pássaros adoram a Deus. E por que eu também não posso adorar a Deus na minha casa? Você pode e deve adorar esse Deus maravilhoso, aleluia. Assim, a nossa vida é uma viagem, como já falei, né? E nessa viagem, nós vamos aonde? Nós vamos em rumo, em direção às mansões celestiais. Lá em Hebreus 11:12, ele diz assim: mas agora desejamos um melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Oh glória! Essa cidade que eu e você estamos, ela é emprestada para nós. A nossa cidade não é esta. A nossa cidade é rumo celestial. É a pátria celestial. É além das estrelas. É além desse céu que vemos. É além desse céu azul que nós vemos. Quando a gente pega um voo, que a gente entra naquele voo, né, no avião, aí a gente sobe, passa por cima das nuvens, aí você começa a navegar, e você olha para cima, a nossa morada está mais em cima ainda, aleluia. Essa última viagem que eu fui, o último voo que eu peguei, nós
mais do que o sol. Nós vamos chegando numa cidade onde eu estou vendo o sol saindo, aleluia. Estou vendo a cidade aqui embaixo, estou vendo o sol. Aí eu lembrei daquele hino do irmão Elcio Rodrigo, que ele diz: vejo um dia no horizonte despontando, esperança que tardou, mas não faltou. É Jesus que vem de nós se aproximando. Já estou indo ao teu encontro, ó meu Senhor. Alegrai, alegrai, ó irmão. Mais um pouquinho estaremos lá. Muitos morreram, não puderam viajar, ficaram sufocados neste imenso mar. Aleluia! Ele diz: vejo o dia no horizonte despertando. Esse dia da Chica. Esperança que tardou, mas não vai falhar e nem falhará. Eu vendo aquela cena, eu dentro do avião, eu queria contemplar, eu fazia assim, botava a mão aqui, tirava a bola, colocava a bola. Não tem quem consegue olhar o sol. E o rosto de Jesus, ele brilha mais do que o sol, o seu fulgor. Eu vou ver esse rosto, você vai ver. Você tem essa esperança? Você pode dar um aplauso para ele? Você vai ver como ele é lindo. Ele é lindo, aleluia. Esse dia está chegando. Vamos fazer missões. Missões está no coração de Deus. A tempestade se levantou, mas ela vai parar. Aleluia. Não desanime, porque ele dá o controle de tudo. Ele é o dono da nossa vida. Aleluia. Eu lembro de uma certa vez fazendo missões em Canoas. Aleluia. Mas a alegria estava aqui, que ao chegar do outro lado nós íamos ter a presença de Deus naquele ambiente. E é assim que funciona. As horas já se foram. Eu aqui agradeço a Deus, peço até perdão, irmãos, porque me alonguei. Mas vem um dia, aleluia, que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Para sempre. Aleluia, aqui eu quero passar a oportunidade. O pastor, o Douglas, não sei quem vai fazer o encerramento. Se tem alguém que quer receber a oração, ele estava com isso no coração, pastor. Se você tem desejo de fazer missões, vem aqui. Irmã, ainda não vem nenhuma alma, vem aqui. Tem uma alma te esperando com você. Vamos ficar de pé. Você quer apresentar para Deus alguma coisa? Nessa noite vem aqui e diga para Deus: Deus, eu quero ganhar o meu vizinho. Deus, eu quero ganhar almas para o teu reino. Você tem vontade de chegar no céu e receber o seu galardão? Vem aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração por vocês. Quando quiserem ir para cá, ali está aí embaixo. E pega bastante gente, tá? Aleluia. Só é dizer: olha, Medinel, eu estou indo agora. Nessa semana que vem, agora eu vou pregar lá em Guari. Aí eu volto quando for em julho. Está chegando uma turma de pastores que eu falei. Aí a gente, se der um tempo, a gente vai vir aqui. A gente vai fazer uma viagem missionária. Quando for final de julho, vai vir outros pastores. A gente está indo de novo. Aí a porta está aberta, irmãos. Pense logo aí, converse com o Douglas, vamos entrar missionária. Eu quero ir, que a gente vai. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Tem mais alguém que quer receber nessa noite oração? Que quer se empenhar, fazer melhor a obra de Deus? Meu irmão, aleluia. Canta, aleluia. Você vai chegar naquele dia e o Senhor vai dizer: cadê o tempo que eu te dei, mulher? Cadê a voz que eu te dei? A tua vizinha estava do teu lado. O teu vizinho estava do teu lado, aleluia. E você não falou de mim para ele, aleluia. Oh, aleluia. Vamos fazer missões, irmãos. Aleluia. Eu trouxe aqui uma mensagem mais longa, mas eu tinha que falar sobre as viagens, mostrar aí o que estava acontecendo, né? Quem sabe Deus vai me dar uma outra oportunidade.